Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Vitor, Flávia, Pedro Cruz, Grande Pedrão. Fala, Matheus Bruno. Galera aí pontual, já tá entrando. Isso aqui é pontualidade. Muito bom. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Prazer recebê-los aqui nessa página da Associação Singulares. Muito bacana receber. Energia boa, positiva, Matheus? Com certeza, cara. Com certeza. A ideia é mandar boas energias para a gente se manter acima da linha da vida. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ticiane, Salles. Olá. Eduardo Miranda. Caraca, seja muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback para mim aí. Se vocês estão me ouvindo legal, maneiro. A gente vai falar um pouco de cultura, de educação hoje. Obrigado pelo retorno. Aí vocês vêm aqui na minha casa e a gente vai na casa de outro brother pra gente poder bater um papo. Nosso convidado de hoje é o Ed Zambroni, educador, artista. Leandro Shoas, muito bem-vindo, cara. Queridíssimo. Uma ótima oficina que a gente teve. Aliás, não foi uma oficina, foi uma semana cheia de conhecimento, de trocas muito bacanas. A gente está só aguardando o nosso convidado para poder chamá-lo aqui, para a gente poder começar, mas vocês que estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vitor, sou educador da Associação Singulares, arte educadora aí, né? E estou aqui hoje com um papel super bacana, que é de receber um convidado que eu admiro muito, que é o Ed Zambroni, e já ele está aí para a gente poder bater esse papo, trocar uma ideia. E aí eu quero já pedir algumas coisas para vocês que estão entrando aí, que é o seguinte: você que já participou, que conhece o Na Medida, que já participou de alguma atividade, ou que quer conhecer, né, o que a gente faz, manda os recados, manda uma pergunta. Aí, eu mesmo entrei pra gente poder bater um papo. Por isso eu vou na casa dela, na minha casa. A gente tá esperando o nosso convidado, Ed Zambroni, pra gente poder começar esse bate-papo hoje. E a gente vai falar um pouquinho de dois pilares, que é arte e educação, né? E nesse bate-papo aqui do Palco Singulares, né? O Palco Singulares é uma iniciativa da Associação Singulares, né? Que vai nas escolas. Opa! Espera aí rapidinho, meus amigos, que o nosso amigo Ed acabou de entrar. Vou puxar ele aqui para a gente poder bater esse papo. Bater esse papo bacana sobre arte e educação. O cara chegou. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá me escutando bem? Essa mangueira aí, meu pai. Ô pai, tu sabe, né? Tu sabe que a gente... né? Fiquei bem recepcionado. Com música. Todo mundo que tá assistindo essa live bacana aí. Salve, Mauro. Salve. Maurão. Grande Mauro.
Bom, amigos, o nosso convidado chegou para a gente bater esse papo. Eu quero começar o nosso encontro aqui contando um pouquinho para vocês o que é a Associação Singulares. A Associação Singulares é um grupo de educadores que vão nas escolas ou aonde nos chamar para poder... A gente ia, né? Eu tenho que lembrar que agora o normal é a gente fazer as coisas todas pela rede, né? Promover espaços de diálogo, espaços de reflexão, né? O diálogo como uma ferramenta de transformação da realidade, promover um espaço de democracia, né? Para que fortaleça o nosso papel de cidadania. E dentro da Associação Singulares, a gente tem um dos projetos, né? Que se chama Palcos Singulares. A ideia é a gente convidar artistas da nossa região, né? Que estão na ativa, né? São ativistas de causas, de ideias, né? E que vêm ocupar os espaços na cidade aqui da nossa região, né? Promovendo educação e arte, né? E trazendo ideias, trazendo reflexão. E hoje eu tenho um ilustre convidado aqui, que é o Ed Zambroni. Salva de palmas para o nosso camarada. Queridíssimo. Ed, fala para mim um pouquinho quem é você, da onde você fala, né? E como é que você está se sentindo agora? Como é que tá aí? Rapaz, a gente definir esse sentimento, né, novo que a gente tá sentindo é muito louco, porque antes de mais nada, ótima tarde para todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tem uma galera lá do Barão de Mauá, da escola que eu trabalho, tem. Ih, já vi aí. E é super, é muito doido isso, porque as saudades, né? A gente está experimentando uma intensidade das saudades até nunca antes experimentada, né? É um confinamento dos sentimentos também, né? E ao mesmo tempo aprendendo a lidar com isso, né? Eu fico imaginando muito. Eu que agora eu tenho esse trabalho com as crianças, depois eu vou até falar mais, mas eu às vezes pergunto coisas para as crianças e eu estava pensando sobre isso, sobre os mamíferos, eles têm essa coisa de hibernar no inverno, né? A gente, com esse modelo de civilização, a gente se acostumou a não parar, né? A gente tem aquelas férias, que é um respiro, mas a gente acostumou a sempre estar em movimento e não, muitas vezes não parar para refletir sobre a nossa própria atuação no mundo, né? Essa parada, assim, mesmo que não intencional, não planejada, eu acho que ela pode ter um efeito muito interessante aí para a nossa ação no dia a dia, né? Pelo menos para mim está sendo isso. Tá? Todas as noites é um mar de pensamentos e, ao mesmo tempo, buscando motivação para melhorar e pensar sobre a nossa atuação diária enquanto educador, na música, politicamente, né? Então, assim, eu estou me sentindo bem no aspecto emocional, porque eu acho que eu tenho pessoas ao meu lado que me amam e que me dão esse suporte, né? Tem uma condição material que me permite, por exemplo, pensar no meu futuro. Que Uhum. eu sei que a maioria da população brasileira não tem essa possibilidade, tem que estar sempre preocupado com o presente, né? Com aquilo que vai botar na mesa. E assim, no meu caminhar, eu vejo que esse momento de pausa é super importante para a gente também refletir sobre as nossas ações e, enfim, continuar fazendo aquilo que a gente gosta, porque é muito difícil a gente, numa sociedade capitalista, trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Isso é Uhum. uma provocação que eu sempre faço para meus alunos, pensa na casa de vocês, no nosso contexto, quantas pessoas trabalham com aquilo que realmente gostam, né? E assim, na minha família, que é uma família de operários metalúrgicos, as pessoas não puderam escolher como eu pude escolher, né? Um dia falar, pô, vou viver de música, de educação, apesar de quase meu pai e minha mãe infartarem, eu pude escolher, porque as gerações anteriores lutaram para que eu pudesse ter o acesso mínimo a essas condições de materiais e emocionais, né, para poder desenvolver a minha habilidade, né, que eu entendo dentro dessa parte artística, mas que cada um tem, né? Cada um é um artista naquilo que faz bem se fizer com amor, né?
E eu acho que essa reflexão daquilo que a gente gosta de fazer, desse olhar para dentro, ela tá vindo à tona agora para a gente, né? E é muito importante a gente saber trabalhar com essa solidão, né? É um aprendizado também, né? Muito legal a sua fala, e eu sensibilizo com essa construção, e o Lian colocou assim, cultivar a solitude, cara. Eu, eu achei essa frase demais, né? Essa fala demais, porque é justamente o momento que a gente tem de olhar e de cuidar um pouquinho desse interior, desse nós que na rotina do dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo para poder pensar e cuidar um pouco de quem eu sou e para onde eu quero ir, né? Onde eu tô, para onde que eu vou, para onde que eu vou, né? O Mauro colocou aqui, a quebra simultânea das múltiplas rotinas nos ajuda a rever hábitos, prioridades, manias, né? E é isso, assim, né? Ter esse tempo para poder se olhar e repensar crenças, comportamentos, atitudes, né? É algo que a gente vem sendo convidado, chamado há um bom tempo, né? E agora não teve escapatória de se fazer, né? Teve que ficar em casa mesmo. Recomendação para as pessoas: fiquem em casa, né? Se puderem, lógico, né? E se forem à rua, se protejam, se cuidem, máscara sempre, né? Enfim. E aí, já que a proposta hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre educação e cultura, e eu tô olhando aqui as contribuições da galera aí, Olian, muito bacana, cara, continua aí, manda mais, tô gostando aí da sua fala. Eu queria convidar você para tocar um som, pra gente poder começar. Como é que é isso para você aí? Deixa eu pegar a viola aqui rapidinho. Tá aqui do lado. Então, já que a proposta é a gente falar um pouquinho, conversar e tocar a música, então nada melhor do que convidar o artista para poder tocar o som. Por favor, Ed, sinta à vontade para poder abrir essa nossa live com uma primeira música. E como é que chama essa música que você pensa em tocar? Pois é, meu camarada, eu preparei algumas coisas aqui pra gente falar hoje. Tô aqui com o meu violão, que foi um instrumento assim que até me levou para esse lado da educação, porque é a coisa mais louca, né? Hoje do lado do professor, às vezes você pergunta pra galera assim, mas quem quer ser professor? E todo mundo, pô, olha pro lado sem graça, né? Um ou outro que é filho que tem professores assim mais próximos que. E eu também nunca pensei em ser professor, né? Eu comecei dando aula de violão no meu bairro porque eu tinha essa coisa de tocar violão e tal, e o ensinar a tocar um instrumento me levou muito para essa coisa, essa pedagogia não formal, né, espontânea de você querer passar aquilo que você sabe para uma outra pessoa. E aí, enfim, vou tocar uma música aqui que eu fiz essa canção quando o Alexandre Frota levou um projeto de lei na época ainda do governo Temer, que era o Newton Mendonça. A gente achou que seria o pior dos ministros, mas a gente foi surpreendido. E ele foi levar um projeto falando do Escola Sem Partido. Não sei, todo mundo sabe, mas é um projeto que visa cercear a liberdade de expressão e de cátedra, né? Talvez aquilo que de mais precioso a gente tenha conquistado aí durante a nossa luta por liberdade de expressão. Mais ou menos assim. Ninguém sabe de tudo que nada possa aprender. Todos sabem de um pouco pra partilhar com você. Nos quilombos onde andei, ouvi preta véia dizer que a casa grande surta quando a favela aprende a ler o mundo com os olhos da mãe natureza, que ensina a beleza de saber se preservar. Toda forma de vida que nesse plano habita e assim nos possibilita aprender sempre a amar, a amar. Mas quando o amor se escraviza e uma classe só visa nosso povo dominar, é preciso aprender para se defender contra a safadeza de quem quer nos dominar.
Só na luta se aprende o que a cigana revelou, ao ler as linhas tortas na mão de Paulo, professor. Só na luta se aprende o que a cigana revelou, ao ler as linhas tortas na mão de Paulo, professor. A nossa liberdade não virá do opressor, não, tem de ser conquistada na luta do trabalhador. Do trabalhador, do trabalhador. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Nossa Senhora Educação, Nossa Senhora Educação, despertai essa nação. Que maneiro! Despertar a educação, despertar a educação, despertar a educação. Pá! Muito maneiro. Meu camarada, despertar essa nação, né? Ó, o pessoal tá falando que tá de cabeça para baixo o cartazinho aí depois, para você ajeitar. Aí, agora foi. E essa música ela se chama Quando a Cigana Analfabeta Leu a Mão de Paulo Freire e a Frota de Alexandre Naufragou. Ela faz algumas referências, né? Primeiro a poesia do Chico César, que tem uma música que diz isso, né? Eu achei essa metáfora, essa expressão sensacional, que o Paulo Freire fala justamente dessas múltiplas formas de alfabetização, né? Uhum. De você ter qualquer ofício que você desenvolva, você está sendo alfabetizado, você está adquirindo uma bagagem de conhecimento para você fazer algo importante. E cada um na nossa sociedade faz algo importante. Agora a gente está tendo a explicitação disso, né? O que seríamos de nós sem o pessoal da reciclagem? O que seria de nós sem os motoboys, sem a galera que está plantando os nossos alimentos, né? Então, eu acho muito rica essa formação do Paulo Freire e mostrando como que as pessoas que são vistas como analfabetas têm uma bagagem de conhecimento que a gente precisa incorporar no cotidiano escolar, né? O conhecimento que vem dos terreiros, o conhecimento que vem das aldeias, né? Que muitas vezes ele é ignorado dentro do contexto escolar como uma coisa, o dia do folclore, dia do índio, né? Faz bota umas peninhas e aquilo ali mesmo, né? E eu estou muito sensibilizado porque é uma coisa que está muito no meu cotidiano, essa incorporação de elementos das nossas várias culturas no cotidiano escolar, né? E recentemente, ontem, inclusive, foi aniversário do Ney Lopes, que é um outro camarada assim que eu tenho uma admiração. E tem esse livro aqui que está nas escolas, cara. É um livro que as bibliotecas escolares adquiriram, dentre outros, né? Tem vários do Ney Lopes. E esse livro ele só está dentro das escolas por conta da Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas a trabalharem, né? A gente demorou aí 500 anos, ou desde que a escola foi feita, 150 anos, para reconhecer a importância do continente mais africano fora da África, do país mais africano fora da África, que é o Brasil, né? E toda essa contribuição do povo negro para a nossa forma de ser, para o nosso jeito. E é meio que por aí. E aí, já pegando linha, né, nessa ideia, né? Eu queria até falar um pouquinho do nosso projeto Samba do Abacateiro, que é um projeto também de pesquisa de como que o samba no Vale do Paraíba, né? Como que as manifestações da cultura afro-brasileira no Vale do Paraíba possibilitaram que hoje a gente tenha o samba como música nacional, né? O Samba da Abacateira, ele pesquisa os nossos compositores, não só compositores de letra, mas compositores de destino, né? Uhum. Como é que as comunidades, né, religiosas afro-brasileiras resistiram para que hoje a gente tenha o samba, que é um fruto dessa raiz mais forte, né? Que a gente possa tocar e possa cantar. E olha que louco dessa quarentena, né?
a quarentena está até fazendo com que o projeto Samba do Abacateiro se volte mais para esse lado da pesquisa, do entendimento dessas raízes, que eu acho que é algo que é super importante, que às vezes a gente vê o samba só como aquele momento de ter a roda, de ter aquela Uhum. animação, parari, parará, mas não esquece de toda a luta que existiu para que aquilo ali pudesse estar existindo naquele momento, né? Então a gente tá tocando assim uma pesquisa bem legal. Quem quiser depois aí conhecer melhor o trabalho, tem o Instagram do Samba do Abacateiro também. Semana passada a gente fez uma. Toda quarta a gente está fazendo uma live do Festival de Compositores, né? Semana passada a gente fez uma sobre o papel da mulher no samba, com a professora Ana Paula Araújo. Ela falou de Clementina de Jesus, de várias mulheres do jongo aqui da nossa região, né? Que lutaram pela cultura africana e hoje muitas vezes não recebe o devido reconhecimento, né? E ontem a gente teve uma transmissão direto do terreiro Vovó Cambinda, lá em Três Poços, também da querida Janaína Maneiro. Silva, que foi muito legal. Uma festa de preto velho linda, uma raiz muito forte lá em Três Poços, que é uma área aqui de Volta Redonda que é super também assim vulnerável, né? E eles têm um trabalho no terreiro lá que é um trabalho que a gente acha assim, a religião, mas a religião ela é política também, né? Ela ajuda, ela tá ali amparando toda uma comunidade, né? Amparando aquelas pessoas ali, aquilo que o poder público deveria fazer, que é um cuidado mínimo, uma assistência social básica, não é feito e essas comunidades de terreiro acabam fazendo isso, né? E é um pouco do debate que a gente faz também nesse momento, né? Como é que a gente, escasseada essa presença do poder público, como que a gente, Uhum. enquanto sociedade civil, consegue se conectar em redes para se fortalecer, né? E se ajudar, né? E uma das formas é essa, como a gente está fazendo agora, né? Eu fico muito feliz, Ed, de ter você como convidado aqui hoje, porque você traz um pouco dessa questão cultural e da informação do que está acontecendo na nossa região, que muitas pessoas ainda não têm acesso. Então, utilizar dessas plataformas, desses espaços, para a gente poder divulgar o que está acontecendo, ocupar o espaço, ocupar a internet, para a gente divulgar o que tem aí de bom que está acontecendo e que é muito importante para ser divulgado, porque é faz parte da nossa construção social como cidadão e muitas vezes não conhecemos, até mesmo para a gente poder exercer nosso papel de cidadania, né? Para ocupar esses espaços que são nossos e que precisamos ocupar e legitimar tudo essa bagagem histórica. O início da sua fala foi começar, você contou um pouquinho da sua história e falou um pouquinho da história dos seus pais e da possibilidade que você teve, né, da oportunidade de você estar vivenciando o que você está vivenciando hoje, que é de caminhar pela música, e isso tem a ver com a ancestralidade, como que seus pais vivenciaram, que foram metalúrgicos, né? Então, assim, olhar para trás, reverenciar tudo isso e entender que o que somos hoje vem dessa herança que a gente traz, e justamente isso, honrar tudo isso, né, e legitimar isso, falar sobre isso, né, e vivenciar isso também, né. Acho muito importante a gente ter esses espaços para a gente poder partilhar essas ideias e esses movimentos, né. Então, assim, você já começou falando do samba do abacateiro, cara, e eu queria te trazer uma pergunta, que é que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que você atua. Você já falou do samba do abacateiro, você atua, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre educação e arte. Eu tenho uma primeira pergunta, o que veio primeiro? A arte ou a educação? O que veio primeiro na sua vida? Cara, não sei te responder, velho. Até porque essas fronteiras eu só fui entender depois, né? Mas assim, a minha mãe ela é uma pessoa muito especial. Eu tive também uma mãe de criação que me possibilitaram, me trouxeram universos culturais que muito ricos, sabe? E sempre referências positivas assim perto de mim, pessoas, minhas tias, sabe? Minha família são pessoas que me inspiram muito, sabe? E aí
eu tenho um tio que tem uma papelaria, cara. Uma papelaria lá no Jardim Amália. Tio Jaques também, que é uma pessoa fundamental na minha formação. E, pô, ele tinha uma coisa assim de. Ele é um educador nato também, sem diploma, né? Ele é um comerciante, só conhece ele como Salim. Ele é. A minha família, eu também sou descendente de turcos, né? O Brasil é um país de pessoas que foram escravizadas e refugiadas, né, cara? Se você não faz parte da elite que era donatária das Seis Marias, ou você é refugiado ou você veio como escravizado. E parte da minha família veio fugir da Primeira Guerra do Líbano, né? E veio com essa coisa de ser mascate, de ser comerciante, né? De ter que vender seu peixe, de passar de porta em porta vendendo tecido. E eu tenho um tio que ele é comerciante e eu gostava muito de ir para a papelaria dele ajudar mais atrapalhava que ajudava, que era moleque, né? Aquela coisa. Mas eu gostava de ficar escrevendo com as canetinhas novas que chegavam na papelaria, fazendo um recadinho para os clientes, que eram pessoas próximas ali também, que era uma papelaria de bairro, né? E eu lembro que eu gostava muito disso, e a galera me elogiava muito pelo que eu escrevia, né? E eu comecei a achar aquilo interessante. Falei, poxa, que legal uma pessoa sorrir quando você dá uma coisa que você escreveu para ela, né? E isso sempre eu fui tendo isso como uma referência positiva na minha vida, essa parte de escrever, claro, depois jovem não queria saber mais nada disso, queria saber só de baile, né, enfim, não me atentei muito para isso, até porque hoje eu entendo também que Volta Redonda viveu um período na minha adolescência que foi o período da privatização da siderúrgica, né? Então, socialmente, a cidade ficou muito conturbada, Volta Redonda chegou a ser a cidade mais violenta do Rio de Janeiro por 2 anos, né? Esse período em que tiveram suicídios, a taxa de suicídio aumentou, porque muita gente perdeu o emprego né? O emprego que vinha lá do vô, que foi passando de geração em geração, de repente a pessoa só sabia fazer aquilo, né? Tava na indústria há 20, 15 anos e de repente estava no olho da rua. Então, esse universo também da violência de Volta Redonda na época me influenciou muito, porque o que aconteceu? Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu sofri um assalto e fui ameaçado de morte. Uma situação meio complicada, assim, que eu fiquei com medo, assim, danado de sair de casa, porque o moleque também era um moleque que traficava perto do bairro, e tinha aquelas brigas de bairro, o moleque me ameaçou, falou que ia me matar, que parari, que parará, e eu fiquei com medo de sair de casa. Era uma época que você ficava em casa, você não tinha, né, um Instagram para você se divertir, um WhatsApp, nem bate-papo da UOL tinha ainda, tava começando o negócio de internet, Mirk, né? E aí, rapaz, eu tinha os livros da minha mãe. Era a única coisa que tinha para fazer. Porque a televisão também, né? Eu tinha uma televisão só na sala, uma hora da noite já não podia mais TV, então eu tinha os livros. Aí eu comecei a pegar os livros da minha mãe. E aquilo ali, cara, eu me agarrei naquilo, né? E aí comecei a escrever, comecei a tomar gosto pela escrita. E aí, cara, até hoje, né, fui começar a pesquisar a música também. E aí, pô, a cultura brasileira vai dando o norte da vida, porque é riquíssimo, né? Eu fico, às vezes, indignado que a escola não ensina, né? O Leandro falou de Aldir Blanc, um Paulo César Total. Pinheiro, sabe? Um Ney Lopes, sabe? A gente não fala disso, uma Clementina de Jesus, sabe? Uma Dandara. A escola não toca nessas pessoas que são as pessoas que lutaram para que a gente estivesse trocando essa ideia aqui hoje, Sim. né? Essa reverência aos ancestrais, né? Porque, claro, existe uma intenção aí de apagamento da história popular. É claro, nesse projeto de poder aí que tá vigorando na nossa sociedade. Mas aí é isso, cara. A gente, enquanto educador da base, a gente precisa estar fomentando esses espaços de debate, como vocês estão fazendo aí, para a gente poder se fundamentar e, pô, na hora que tá passando um sufoco, você fala, não, mano, calma aí. Vou respirar na parada porque eu sei de onde que eu vim, né? Sei que nossos passos vêm de longe, como diria Conceição Evaristo. E, pô, a gente ter esse fundamento para a gente poder se agarrar, sabe? Falar, não, vamos continuar, vamos embora, vamos se juntar, não desistir, sabe? E é uma coisa que eu acho que falta muito, esse apoio emocional, sabe? Das instituições sociais de uma forma geral. Isso foi o que me encantou muito na Associação Singulares quando foi fazer o trabalho lá na escola.
até dando um depoimento aqui, se você me permite, Claro, sobre por favor. esse dia que eu lembro com muito carinho, assim, que a reação dos alunos. Eu não participei do debate na hora, vi assim que eu estava numa outra turma tendo que fazer prova, aquelas obrigações de escola e tudo mais. Mas eu vi de relance e depois fui conversar com a galera, com os alunos, para ver a reação deles à vivência com a Associação Singulares. E uma coisa que eles me falaram que foi assim, nossa, professor, eu estava com o pé atrás, achei que esses caras iam começar a querer falar pra gente não beber, e eles não, eles falaram que, ó, a gente tem que ter responsabilidade, né? A gente, né? Eles começaram a entender que vocês trouxeram eles, sabe? E eu achei aquilo fantástico, porque a mesma escola está tão assediada por esse pensamento moralista, né? Esse pensamento que julga, né? É o tempo todo, não, vai tirar ponta, é isso, é aquilo. E vocês chegaram com uma coisa inclusiva, sentaram os alunos em roda, né? Que faz parte disso que a gente está falando sobre incorporar elementos da nossa cultura, a pedagogia, né? O aprendizado de você trazer para você trazer para a roda, olhar no olho, né? E eu senti que vocês chegaram com isso e vocês encantaram aqueles alunos que participaram da vivência, né? Porque eles foram ouvidos, eles tiveram a voz dele ouvidas, então eles se sentiram importantes por passar, por viver aquilo. Eu falei, cara, esses caras são diferentes. Esses caras são diferentes. E aí essa turma até depois a gente começou a fomentar um debate sobre criminalização das drogas, foi o máximo, cara. Que legal. E mudaram, inclusive, opiniões que eram, né? Tinha uma galera mais conservadora, né, nesse linha meio xiita mesmo. Depois eles ficaram mais assim, sabe? E até lembrando aqui acho que é uma experiência, um relato que eu também trago muito para minhas aulas, que eu gosto de exemplificar a necessidade da cultura e da arte na nossa vida, né? É uma experiência que foi feita, agora eu não lembro exatamente o nome do cientista, que ele fez com alguns ratinhos. E ele pegou duas drogas, acho que foi heroína e cocaína, se eu não me engano, e colocou por esses ratinhos, 4 ratinhos presos numa sala, uma sala pequena, com as drogas à disposição para ele, as drogas e água. Cara, os ratinhos, né, ficaram doidos, começaram a usar, tampar, os ratinhos, tá. No final das contas, os ratinhos se mataram, né, porque eles ficaram naquele ambiente ali com as drogas. Aí o que aconteceu? Num outro momento da experiência, foi colocadas as mesmas drogas, água, mas ao invés dos 4 ratinhos isolados, colocaram ali música, um parquinho para os ratinhos, outras ratinhas para os ratinhos namorarem, um espaço maior, mais ventilado, natureza, né? Botaram elementos naturais dentro dessa cela, desse espaço. Uhum. E aí sabe o que aconteceu com esses ratinhos? Os ratinhos usaram lá, só que usaram um pouquinho só de cocaína, um pouquinho de heroína, depois eles me esqueceram. Eles se divertiram tanto, eles estavam tão ocupados em fazer outras coisas que eles esqueceram das drogas, né? E aí eu acho que essa é um pouco a lógica com que vocês trabalham, né? A importância da gente ter nas periferias equipamentos culturais para os jovens poderem, pô, sabe, se interagir, se sentir parte, pô, ser protagonista da parada, né? Porque senão só vai. O que vai ter de oferta dentro das periferias para os nossos jovens, né, cara? É bar, é boca ou uma igreja, assim. Então, nada contra as igrejas, mas pensando nesse sentido da importância do elemento cultural, né? Ele é a maior forma de prevenir contra as drogas você investir em arte e cultura. Total. Né? Total. E é muito legal você falar um pouquinho dessa experiência que você teve na escola com o Na Medida, para poder falar aqui da importância da diversidade, né? O Na Medida vem com a proposta de entrar na escola para dizer que não existe só 2 caminhos, né? A proposta é realmente a gente poder parar para poder refletir e aí esse indivíduo, essa pessoa levar em consideração muito mais informações do que pode e não pode, sim e não, né? Para que se amplie esse leque de possibilidades e de diversidade que na história que você conta dessa experiência, né, do ratinho, que é de ter outras possibilidades dentro do contexto para que ele possa fazer outras escolhas, melhores escolhas, né? A gente acredita que quanto mais informação, a pessoa pode ter melhores experiências, né? Então, a importância
da informação, da cultura, de lidar com a diversidade, para que ela amplie o leque de possibilidades e possa fazer escolhas diferentes dessa dicotomia do pode e não pode. E o Lian colocou uma coisa muito legal um tempo atrás, ele falou assim, tira o O da arte e educação, mas é justamente, concordo, Lian, que as duas caminham juntas, né? E a gente frisar isso, que uma educação que envolva a arte integra muito mais e traz muito mais próximo da realidade das pessoas, né? E por falar em realidade, eu queria convidar o amigo Ed para a gente tocar mais um som, cara. Que o bate-papo é muito bom. A gente intercala com uma música para o processo de reflexão. Demorou. Vou fazer uma aqui então, que uma música que eu fiz recentemente, se chama Quando a Lili Cantar. E ela eu fiz muito inspirado na minha experiência que eu estou tendo lá na Escola Terezinha de Barros, dentro do Degase, né, aqui de Volta Redonda, que é uma instituição de medidas socioeducativas para menores, né, menores de idade. E até é uma questão muito, muito delicada, porque esse momento os estudantes estão sem receber visita há quase 2 meses, né, confinados, sem escola, sem acesso à arte e cultura, mal um banho de sol de meia hora por dia. E o que a gente está gerando, né, nesses jovens de sentimentos, né? Qual que é o amparo que esses jovens estão tendo, né? E o amparo, muitas vezes, que eles têm é o amparo das famílias e das mães que nunca os abandonam, né? E essa conexão com as mães é uma coisa que é muito profunda lá dentro. E teve um dia que a gente estava fazendo um movimento de final, de realização do final de curso, e as mães foram visitar, né, e conhecer os trabalhos dos alunos, e eu testemunhei alguns abraços, alguns contatos de mães com os filhos que estão lá há 4, 5 meses, e aquilo me tocou muito. E aí eu resolvi escrever essa canção, vou tocar para vocês, depois a gente fala mais dela. Legal. O som tá chegando legal aí? Violão? Tô vendo bem. Dona Lili, a senhora guerreira, é batalhadeira, trabalha de segunda a segunda-feira pra pagar as continhas e enricar o patrão. Chora ao ver seus filhos entrando pro crime, empurrados por essa miséria que oprime, nesse apartheid que chamam nação. Mas Dona Lili, a cada revista ela vence a batalha, a cabeça erguida é sua medalha, que ela ostenta em reino de maldade. Guarda seu grito de guerra preso na garganta, mesmo sem perna ela sofre e levanta, e vai cantar quando ver seu filho livre das grades. Eu vou lá, quando a Lili cantar eu vou lá, eu só vou lá chorar depois que a Lili cantar. Eu vou lá, quando a Lili cantar eu vou lá, eu só vou lá chorar depois que a Lili cantar. Lili cantou um lamento do tempo da escravidão, e em seu manso compôs esse samba, embalado na palma da mão, pra suportar a dor dos seus filhos humilhados e jogados na prisão. Mas Dona Lili não desiste, não foge da luta, ela parte pra cima, luta e fica puta, reza por direitos e dignidade. Chora escondida, disfarça de tanta saudade, não sei como aguenta essa realidade. E vai cantar quando ver seu filho livre das grades. Eu vou lá, quando a Lili cantar. Eu só vou lá chorar depois que a Lili cantar. E eu vou lá, quando a Lili cantar eu vou lá. Eu só vou lá chorar depois.
Que lindo. Ô Ed, aí eu tenho uma pergunta para você. O que te inspira para criar, cara? Qual é a sua maior inspiração? O que que te inspira no dia a dia, assim, para poder criar essas músicas todas? Mano, a inspiração é o incômodo, né, velho? É o incômodo com as coisas como elas estão, né? E também, às vezes, tudo inspira, né? O amor, o carinho que a gente recebe. Mas no caso dessa música, foi um amor, o amor das mães, amalgamado com essa indignação de ver que a nossa sociedade opta por um caminho tão ignorante, né? Do confinamento e da apartação das famílias, né? Eu acredito que a reintegração de alguém que comete um delito na nossa sociedade, ela não pode ser. É claro que tem casos que precisam de isolamento social e as pessoas precisam ter um tratamento digno, mas vivenciando essa realidade agora, eu presencio, eu sei que quase metade dos moleques que estão ali são inocentes, eles são culpados por terem nascido pobres, por terem nascido pretos e estão pagando por um crime que não cometeram, entende? E isso dói muito, velho. Dói muito a gente ter que naturalizar isso, né? Porque a gente Uhum. chega lá, a gente tem toda uma estrutura, né? Que a gente tem que se adequar e muitas vezes a gente tem que achar aquilo normal para poder conseguir dormir à noite, vamos botar assim, né? Mas não é normal. Então aquilo ali fica incomodando a gente. E essa música ela nasceu desse incômodo mesmo. E muitas vezes o abandono, né? O abandono que a nossa sociedade traz para essa galera é muito louco. Inclusive a gente está vivendo agora um momento em que está sendo proposto o encarceramento em containers. Não sei se você tem visto isso. Uhum. Fala nisso agora aqui, uma grande inspiração para mim, uma educadora fantástica, a X Maqueda, acabou de entrar. E aí, X, Muito bem. amiga, que bom. Seja bem-vinda. Bem-vindos a todos aí, gente. Obrigado aí pela atenção. Acho que a coisa mais preciosa nesse momento que a gente tem é a atenção às coisas que são realmente importantes, né? Porque é muita informação e a gente precisa conseguir canalizar nossa energia para as coisas que são realmente importantes. Tem tanta forma de distração, né? Agora, esse momento de parar, né, voltando àquela ideia da quarentena, Sim. se você observar a natureza, é toda cíclica, né? Tudo é ciclo, vai e volta, é, dilata, expande, contrai. E nós, enquanto seres humanos, precisamos desse ciclo, né, de centramento, né, de mergulho para dentro de si, né? Então, nesse sentido, eu estou podendo aperfeiçoar essas músicas, sabe? A forma como eu interpreto, o arranjo, isso para mim é muito especial, porque é o cuidado com aquilo que você cria, né? Como se fosse um filho que você está apresentando para as pessoas. As mães querem sempre apresentar seus filhos as qualidades, mostrar, porque querendo ou não, são espelhos, são parte de você, né? Sim, sim. Você poder educar seus filhos é como você se dedicar à sua obra, né? Para que aquilo seja importante na vida de outras pessoas. Olha lá, a X acabou de falar, ó, Foi. que lá no Espírito Santo, antes da pandemia, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, né? Já teve casos desse encarceramento aí em containers por conta do excesso, né? E queria só levantar esse dado, porque 40% das pessoas que estão em cárcere no Brasil estão esperando julgamento, né? E 70% são condenadas por atividades que não ameaçam a vida de outrem, né? São crimes considerados de pequena periculosidade, como, por exemplo, tráfico de drogas, em que outros lugares já não é mais considerado nem crime. Né? E o quanto que a gente precisa reforça a fala de ocupar e de publicar e de divulgar essas informações para que isso chegue a cada vez mais pessoas para realmente ocupar esse espaço de cidadania e os direitos, né? Os direitos que que as pessoas têm. Eu tenho o Mauro trouxe uma pergunta aí que é para poder falar dos seus outros projetos. Você, além do samba do abacateiro, que traz todo esse viés, da negritude, do quilombola, para a gente falar um pouquinho da herança negra,
que existe e precisa ser dita mesmo e ocupar. O seu outro trabalho com crianças, que tem uma história muito bacana. Eu fui num samba do abacateiro e você cantou um samba muito bacana que me trouxe uma inspiração para isso virar atividade em uma enfim, das oficinas que nós fizemos, né? Eu comecei a atividade a partir, falei, putz, eu fui no samba ontem, eu ouvi uma coisa muito maneira que eu quero fazer aqui com vocês, quero partilhar. E foi muito bacana, né, cara? Muito bacana. Nossa, velho. Fala um pouquinho dos seus outros projetos também, o que você está fazendo. Vamos lá. Esse trabalho infantil, ele nasceu assim de uma necessidade que a gente começou a perceber, né? Desse momento que a gente vive, com muitas distrações, com muita sedução da grande mídia, né, para o consumismo estéril das nossas crianças. E essa necessidade da gente ofertar para nossa molecadinha mesmo coisa de qualidade, que eles possam se envolver e, pô, se sentir parte integrante. Eu tenho algumas faculdades, né, que eu preciso citar quando eu falo desse trabalho, que são os Meninos do Batuque, né, que uma experiência assim, fantástica com a arte educadora Clarete Braz, que é uma fortaleza, assim, e toda a galera do Inspiração. Então, foi uma escola muito grande. Mestre Clóvis Rasta também, o Espaço Afro-Reg, né? Foi uma outra São universidades, assim, dessa pedagogia que eu gosto de brincar, né? Desse aprendizado da prática, né? A galera do Morro do São Carlos, assim como a minha amiga que hoje está no Espírito Santo, mas está aqui agora com a gente, a X, Morro do São Carlos e Eucaliptal, que tem uma história assim dentro do samba, que eu pude mais tomar contato com as histórias e conhecer as pessoas. Julinho dos Palmares, né? Não posso deixar de falar, que são como se fossem mentores da minha caminhada, assim, né? Do meu caminhar aí nessa área da educação infantil. Uhum. Mas aí, como que nasceu, né? Eu já tinha essa coisa de dar aula de violão para os meus chegados, para a galera que salva Morro dos Atrevidos. O São Carlos era conhecido como Morro dos Atrevidos antes de ser São Carlos, né? Tem essa história que é muito louca. Aliás, vale a pena, galera, vocês seguirem essa mulher, X.Maqueda. Eu recomendo a todos A aí. dica, galera. Fica a dica, né? Mas, enfim, voltando à ideia da educação, da coisa com as crianças. Então, eu já dava aula de violão para molecadinha e tem essa coisa também, né, com as crianças, né, cara, com os erês. A minha avó, ela era uma devota de Cosme e Damião e ela me curou de algumas doenças. Eu sou uma pessoa, apesar de ter muita vivacidade, eu fui uma criança muito doente, cara. Eu tive muitas doenças, assim, além dessas doenças já que vem no DNA do Volta Redondense, né? Esse pacote, né? Essa cesta básica aí das rinite, bronquite, sinusite, que eu tive todas. Então a minha avó, ela fez uma promessa para Cosme e Damião e me levou, né, em algumas rezadeiras que a gente fez essa promessa. Na época eu era moleque, não lembrava, mas o que eu me lembro bem era dos docinhos de Cosme e Damião, cara. Eu achava aquilo o máximo. O dia de Cosme e Damião, para mim, era o dia que minha mãe deixava eu faltar aula para buscar doce. E minha avó fazia o doce mais gostoso, doce de abóbora caseira, biscoitinho de nata. Nossa, era docinho de leite, ela fazia tudo. E eu tinha moral na época de Cosme e Damião, porque todo mundo queria o doce da minha avó. Então todo mundo vinha para mim, pô, Edmar, não sei o que, arruma um docinho lá da sua avó. Eu falei, peraí, né? Eu me achava o máximo por conta disso. Mas então eu tenho essa coisa com as crianças, é uma coisa que é uma herança que eu fui descobrindo, né, com a minha caminhada dentro da espiritualidade também. E aí foi um chamado que veio meio que, não escolhi isso, que a gente, pô, ninguém escolhe ter um salário de professor de educação infantil, né, gente? Vamos combinar. Vamos ter que, né, jogar as claras. A gente sabe que não é à toa que a molecada, quando você pergunta quem quer ser professor, mano, é uma minoria que quer, porque sabe a exploração que é. Agora, né, eu acho que os pais, né, que estão ouvindo aí podem se sensibilizar um pouquinho mais com a luta que é dos professores, porque é muito trabalho, cara, é muito trabalho você preparar, você conhecer cada aluno, a realidade de onde vem, né? E eu, quando fui colocado numa sala de aula para trabalhar com música,
foi até dentro do projeto Sábado na Escola, um projeto que acontecia aos sábados. Ainda à época era a Terezinha, era secretária de Cultura, e a Ana Júlia, que era do Garra também, ela me convidou para trabalhar nesse projeto, e eu comecei a dar aula de violão em algumas escolas da rede pública municipal, sem ter nunca tido turma, né? Naquela coisa assim, mano, vai lá, se vira, né? E nesse civirologia, né? A gente vai estudando, vai se aprofundando. E aí, poxa, comecei a tomar gosto. Eu também não tenho essa formação musical formal, mas eu sempre autodidata depois, né? Comecei a pesquisar para estudar, para poder apresentar algo interessante para os alunos. Então, eu trabalhei no Tocantins, trabalhei no Marizinha Félix, trabalhei no João Paulo Pio. E aí, depois que eu comecei a trabalhar nessas escolas, eu fui gostando e me dedicando tanto que eu virei coordenador dessa parte de música do Sábado na Escola. Então, eu comecei a formar uma turma já eram professores de violão, mas a gente começou a desenvolver uma ideia de uma pedagogia lúdica para poder trabalhar o ensino de violão. Isso Uhum. em 2010, mais ou menos. 2009, 2010, 2011. Ed, eu preciso só compartilhar uma coisa contigo. A gente tem 8 minutos para poder fechar, senão o Instagram derruba a gente aqui. E eu queria. Caramba. Cara, isso quer dizer que está muito bom, né? Pô, pra mim tá ótimo. A hora passa, a gente nem vai percebendo, mas só para pedir para você, para a gente ficar atento aí, dar o tempo aí, senão o Instagram derruba a gente aqui e sem a gente não consegue dar uma explicação para as pessoas que estão aí com a gente aí Claro, nessa. claro. Mas se cair, nós volta, galera. Tamo junto. Obrigado aí pela atenção de todos. Só porque é importante explicitar isso, porque é assim, a educação você não escolhe, ninguém escolhe, pô, ser explorado. A gente é escolhido, velho. Quando você fui colocado na sala de aula e que de repente eu fui sair da outra, aí a moleque me liga, pô, professor, não vem dar mais aula aqui não, parari, parará. E aí você, caraca, bicho, agora o que eu faço? O coração começa a apertar e aí quando de repente você tá vendo, você tá envolvidão e sem saber, você nem tinha escolhido aquilo para você, né? Mas é, a educação no Brasil é uma coisa que nosso povo ele é fantástico, né? Ele é muito criativo. A Josi, Henrique, meus queridos, estamos juntos. E aí, o que aconteceu, cara? Aí depois disso eu fui chamado para trabalhar no Garoto Cidadão, que é um projeto da Fundação CSN, e lá eu comecei a trabalhar uma aula de música que não era aquela aula formal, eu consegui ter essa liberdade de trabalhar com outros elementos. E aí comecei a pesquisar, desenvolver formas de musicalização que não aquela, solfejo, partitura, letra, que não desmerecendo, eu acho super importante e necessário. Mas, às vezes, para um primeiro contato, é que nem a leitura, cara. Você não pode chegar para um moleque e dar um Lima Barreto, entendeu? Um moleque, um jovem que está começando, você tem que encantar, você tem que ver o que ele gosta de fazer, da onde que vem. O moleque gosta de soltar pipa? Vamos botar uma música rolando e solta pipa. Pô, tá rolando aquela mulher. Você, passa lá Vila Lobo soltando pipa, entendeu? Ele gosta de bater na mesa? Vamos bater na mesa, vamos aprender o jongo batendo na mesa. E isso é uma faculdade que eu tive muito com a Clarete, com o Clóvis, isso, sabe? De pegar os elementos que você tem ali, entender a realidade daquelas crianças que estão contigo e, mano, criar algo que seja encantador, que seja envolvente, né? Que a molecada saia da aula e fala assim, caralho, professor, nem vi tempo passar, né? Porque as aulas, geralmente, a molecada tá aí, né? Acabou, professor, vai ter dever, né? Tem que anotar. Entendeu? Isso aí, cara, isso aí, pô, corta o barato, isso aí você fica com depressão, mano. Total, total, bicho, total, Isso dá total. depressão, moleque. Então eu falei, não, mano, não é possível, não pode ser assim, cara. A gente tem que criar uma forma de botar essa molecada para vibrar junto. E dentro Total. dessa vibração vem a pesquisa, né, cara? Vem a pesquisa e aí nasceu essa ideia de um projeto que a gente possa pesquisar, um coletivo que pesquisa conjuntamente formas lúdicas de abordar a música no primeiro momento, mas a música ligada a movimento, ligada à coordenação, ligada à poesia, né, à escrita, à compreensão textual. Então a gente tá trabalhando essa pesquisa e agora recentemente a gente está desenvolvendo alguns produtos frutos dessa pesquisa, né? Aham. E
esses produtos agora vão sair em forma até digital. A galera que quiser acompanhar, depois tem vou até digitar aqui para o pessoal acompanhar, chama Brincando que se Aprende. É o nosso... Isso. Eu queria divulgar para a galera aí, Ed, seus projetos para ver onde te encontra, que antes que derrubem a gente aqui. Quero agradecer a participação da galera, cara, que chegou junto aí, cara. Vários comentários aí, né? Várias, muitos desafios. O Pedrão colocou pedagogia da surpresa. Legal. Minha mãe entrou. Benção, mãe. Te amo. Caraca, minha mãe nunca viu minhas paradas, velho. Até minha mãe. Professora Carla, minha vizinha, professora lá do Barão também. Tamo junto, tia Carla. É nóis. Muito bacana. Eu quero terminar, pelo menos essa rodada aqui, com música, cara. Com música. E aí, se rolar o A, é o B, é o C, eu ia ficar muito feliz, cara, porque é muito bacana, muito bacana. O seu relato que você traz hoje aqui de tanta experiência, de tantos outros contatos, de pessoas que a gente precisa das Singulares, convidar para poder ocupar esse espaço aqui, para poder partilhar e contar um pouco da história de grandes artistas de Volta Redonda, de galera que está aí na luta, na batalha, para evidenciar tudo que está fazendo e promover uma cultura que traga respeito e cidadania para todos, não só para alguns, mas para todos e para quem realmente merece, né? E a Associação Singulares vem para Volta Redonda para justamente fortalecer e criar esses espaços de conexão, né? E fortalecimento das ideias e do movimento de luta, né? Porque estamos em movimento de luta constante pelos nossos direitos, para que a gente forme como educadores pessoas que ocupem o espaço de cidadãos, né? Que ocupem seus direitos, né? E que respeitem, né, a diversidade que é ser humano. Estar humano é lidar com a diversidade, né, de possibilidades, né? E que isso se reverbere no coração de cada um que participou dessa live aqui hoje, para que possa compartilhar isso com outras pessoas e que tenha saído com uma sensação boa, né, desse bate-papo que a gente teve aí. E os meus agradecimentos, cara. Muito maneiro trocar ideia. A vontade é de continuar mais, assim, né, cara? De continuar trocando ideia. Né? Eu tô amarradão aqui, velho. Pô, e é uma felicidade diferente, né, cara? Que a gente vai experimentando. É tudo uma coisa nova também. É muito louco isso. Mano, eu só tenho a agradecer aí todo mundo da Associação Singulares. Parabéns pelo trabalho. Eu só topei participar aí. Valeu, Liantinho, que tá mandando um salve. Só topei participar dessa live aí porque eu sei da importância do trabalho da Associação Singulares, vir na prática e tamo junto, vamos conectar essa rede aí, vamos fazer mais. Inclusive, eu tô até com a ideia aqui já fritando. A gente podia... Pô, meus alunos, eu tenho 250 alunos aí no estado, cara. Se eles pudessem ver essa live, né, até como forma de estudo, de horas complementares, né, a gente pode pensar isso aí, né? Vou entrar em contato contigo porque a gente tem oficinas quartas e sextas-feiras, de 10 às 11 e de 3 às 4 da tarde, todas as quartas e sextas. Vamos trazer essa galera aí para chegar junto nas atividades das oficinas. E aí a gente vai trocando ideia dos bastidores aí, tudo isso daí, para que fique massa para todos nós. Vamos sim. Então vou fechar com essa música aqui, vou fazer uma parte dela, vou emendar numa outra aqui, vamos ver se dá tempo. Tá. Então, galera, sigam lá, Associação Singulares, vale demais a pena, é um trabalho muito especial e eu fico muito feliz aí com esse convite. Vamos de música. Ninguém nasce odiando outra pessoa por conta de sua cor, credo, origem social, mas a miséria de um povo não é uma coisa à toa. Crianças crescem sem